Fala galera do Avanço Med, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje vamos começar falando sobre a competência 5. Então vamos fazer uma revisão geral de toda a parte de funções, função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, funções senoides e cossenoides e a parte do sistema linear, beleza? Bem, só que antes de chegarmos à função polinomial do primeiro grau, eu vou revisar alguns aspectos das funções compostas e funções inversas que podem aparecer dentro do vestibular de vocês. Bem, quando a gente fala sobre composição de funções, nós temos aí que a gente vai inserindo funções uma dentro da outra, né? Não sei se vocês lembram como é que funciona a composição de funções, mas eu vou recordar aqui para vocês. Bem, função composta. Nós temos aí que o intuito da função composta é estreitar o caminho do início até o resultado final, né? Sem passar por um caminho intermediário. Então, na verdade, nós temos ali como se nós tivéssemos duas imagens, né, dentro da minha função. Obviamente, se eu utilizar duas funções, claro, se eu utilizar mais funções, nós teremos mais imagens. Então, como é que vai funcionar essa ideia da função composta? Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui uma função f de x igual a 3x menos 8. E eu vou pegar aqui uma função g de x, que é igual a 2x mais 4, ok? Então, nós vamos fazer vários tipos de composição de funções e depois a gente vai ver como é que funciona essa ideia de compor uma na outra, né? Para que a gente possa chegar direto ao resultado final, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que no nosso primeiro caso, eu vou fazer o que nós chamamos de f da g de x, ou também chamada de FOG. Lembrando que esse Ozinho aqui representa o símbolo da função composta. Muitas vezes, dentro do problema, ele não vai falar sobre a função composta propriamente dita, mas ele vai dar indícios que ele substituiu o x por uma função, tá? Que no caso daqui, né, quando a gente põe a função g dentro da função f, então a gente vai estar fazendo aqui, ó, f da g de x é igual. Então nós temos que a função f de x é 3x menos 8. Então nós vamos substituir tudo que era x por função g, que no caso aqui é 2x mais 4. Então a gente vai colocar 2x mais 4 dentro dessa função. Ao efetuarmos aqui a propriedade distributiva, né? Então nós teremos aqui que a f da g de x, ou também chamado de FOG, é igual a 6x mais 12 menos 8 do lado de fora. Então, nós temos aqui que a função FOG de x, ou f da g, é 6x mais 4. Tá, vamos entender essa ideia da função composta com esse primeiro caso aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, vou escolher alguns pares ordenados, não, alguns domínios, eu vou escolher alguns valores de x. Vou aplicar a primeira função e eu vou deixar o primeiro y, tá? Então, vou pegar aqui os pares ordenados, não, os elementos do domínio. Vou botar 2 e 5 e vou aplicar a função g. Então, vamos aplicar a função g de x, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vai ficar, ao jogarmos o 2 dentro da função g, vai ficar 2 vezes 2, 4, né? 4 mais 4 dá 8. E esse resultado daqui, nós vamos aplicar uma função f de x. Então, desse resultado daqui, dessa imagem, tá? Então, eu joguei o domínio 2, gerei a imagem 8. Agora, eu vou pegar o domínio 8 e jogar a função f. 3 vezes 8, 24. 24 tira 8 dá 16. Qual o detalhe? Ao pegarmos, né, o 2, que era o valor inicial, e jogarmos na função f da g, a FOG, vai ficar 6 vezes 2, 12, mais 4 dá 16. Vai direto para o 16. Então, daqui a pouco a gente vai fazer esse teste bonitinho. O segundo número que eu escolhi foi o 5, né? Novamente, vou jogar a função g de x, né? Tá aqui, ó, 2 vezes 5, 10, mais 4 dá 14. Achamos como imagem 14. E o que era imagem para a primeira função vai se tornar domínio da segunda, né? Então, agora eu vou aplicar a função f de x.
pegar o 14 e vou jogar aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 14. Então 14 vezes 3, 12 vão 1, 3, 42. Tira 8, né? Então menos 8. Isso aqui vai dar 34, ok? Se jogarmos o 5 direto aqui, vai ficar 6 vezes 5, 30, mais 4, 34, vai direto para o resultado final. Então, qual é o detalhe da função composta, da composição de funções? A partir do momento que eu vou do início direto para o fim, né, sem passar por um caminho intermediário, eu estou indo direto, né, daqui para cá, eu estou pegando a primeira função e inserindo dentro da segunda função. Então, por isso que a gente fez a f da g de x. Então, a função que está interna sempre é a primeira a ser utilizada. Então, a gente tem duas possibilidades. A gente poderia simplesmente pegar o valor 2, jogar na função f, 3 vezes 2, 6, perdão, na função g, que besteira. Vamos pegar o 2, jogar na função g, desculpa, 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Do resultado, jogar na função f, 3 vezes 8, 24, menos 8, 16. Ou simplesmente pegar o 2 e jogar direto nessa última função. Uma das coisas que podem ser cobradas dentro do vestibular é a análise do gráfico final, né? Nós temos aqui uma função crescente, uma função do primeiro grau crescente, também uma função do primeiro grau crescente e aqui uma outra função do primeiro grau crescente. Ele fazia justamente uma relação entre essas funções, tá? Ou mesmo apenas analisar a função final. Tranquilo? Bem, no nosso segundo caso aqui, eu vou fazer a função g da f de x, ou também chamada de função GOF, ok? Então agora eu vou pegar a função f e vamos colocar dentro da função g. Deixa eu tirar aqui o aparelho. Bem, então como é que vai funcionar isso? Aqui, ó, presta atenção nas cores. G da f de x. Então, nós temos que a nossa função g, ela é 2x mais 4. Aqui, ó. 2x mais 4. Então, no lugar do x ali eu botei um parênteses, porque vai entrar uma função no lugar do x. Nós temos que a função f, ela é 3x menos 8. Né? Vamos fazer aqui a propriedade distributiva, vamos obter g da f de x é igual a 6x menos 16 mais 4, logo g da f de x, ou função GOF de x é 6x menos 12, ok? Então foi uma função até parecida, né? Até porque no distributivo era 3 vezes 2 e aqui é 2 vezes 3, só que o coeficiente linear ficou diferente entre elas, tá? Um negócio interessante é que essas duas funções elas são, né, paralelas, uma vez que possuem o mesmo coeficiente angular. Também vou tocar nisso na aula de hoje. Bem, então nessa função aqui acontece diferente. Então percebam aqui, ó, x, y, eu vou chamar de x' e y', porque o que é imagem vai virar domínio para uma segunda função. Vou escolher novamente valores aleatórios, vou botar 1 e 3. Vamos jogar aqui agora inicialmente na função interna, né, que é a função mais dentro, que é a função f de x. Ok? Ao jogarmos na função f de x, jogando aqui o 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 8, vai dar menos 5. E ao jogar o 3, 3 vezes 3, 9, menos 8 dá 1. Do resultado, nós vamos jogar agora na função g de x, ok? Jogar na função g de x. Ao jogarmos o menos 5 na função g de x, vai ficar 2 vezes menos 5, menos 10, mais 4 dá menos 6. E ao jogar o 1, 2 vezes 1, 2, mais 4 dá 6. Então, ao jogarmos aqui direto na última função, né, esses dois valores, vamos ver o resultado. Ao jogar o 1 aqui vai ficar 6 vezes 1, 6, menos 12 dá menos 6 direto. E ao jogarmos o 3, 6 vezes 3, 18, 18 menos 12 dá 6 positivo. Então, essa relação aqui é uma composição entre duas funções. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Só concluindo aqui, galera, que eu esqueci, então é esse caminho aqui direto, como é g e depois a f, você põe a primeira dentro da segunda. Então, aqui você tem f da g de x.
E no segundo caso aqui, eu joguei a f e depois a g. Então, nós temos aqui a g da f de x. Então, esse estreitamento do caminho, né, vai ser justamente essa composição das funções. E no próximo quadro, vou mostrar como podem relacionar duas funções distintas, criando uma função completamente diferente, beleza? Vamos lá, galera. Então, após recordar dois casos básicos aí da função composta, olha que interessante. Vamos supor que nós tivéssemos aqui f de x é igual a 2x mais 1 e g de x é igual a x ao quadrado. Então, a partir do momento que eu promovo nesse momento g da f de x, né, nós vamos gerar uma função quadrática com todos os coeficientes, né? Porque aqui eu vou pegar g de x é x ao quadrado e nós temos que dentro vou botar a função f que é 2x mais 1. Consequentemente, vamos obter aqui, ó, que a função gof, ou g da f de x, vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, percebam, nós temos aqui uma função 2x mais uma função crescente, coeficiente do angular positivo, né? E é uma função polinomial do primeiro grau. Aqui nós temos a função quadrática convencional x ao quadrado, que não possui coeficientes b e c, só tem coeficiente a, que é 1, né? Então é uma parábola com cavidade virada para cima, que ela só tem como raiz, né? X e y. E a partir do momento que eu fiz a composição das duas funções, percebo que virou uma função polinomial do segundo grau completa, com a, b e c, né? Então, uma coisa que pode ser trabalhada dentro do vestibular, justamente sobre a relação de gráficos e tabelas, estando na competência 6, juntamente com a competência 5 na parte de funções, é como você pode compor funções e, a partir de duas funções originais, gerar uma função com uma característica diferente. Então, isso é possível dentro das funções, tá? Então, fiquem ligados sobre isso daí. Bem, dentro da parte de funções inversas, né, que a gente também já viu isso anteriormente, é interessante porque dentro da parte de gráficos, ela é bem peculiar, né? Então, deixa eu botar aqui, função inversa. Nós temos aí que o símbolo da função inversa é f menos 1 de x, e quando a gente fala sobre inversões de funções, nós temos aí que essa função ela é simétrica em relação à função identidade, né? Identidade que é y igual a x, também conhecida como função bissetriz aos quadrantes ímpares. Então, nós temos aí que, pela teoria da função inversa, primeiro analisando a parte gráfica, né? Então, nós temos aqui x e y. Aqui eu vou botar a nossa função identidade, né? É uma função de primeiro grau, y é igual a x. E aqui eu vou fazer um comentáriozinho sobre a função exponencial e a função log. Tá? Que elas são inversas uma da outra. Bem, então aqui, quando a gente fala sobre uma função qualquer, né, ela pode ter qualquer tipo de característica. Então, vamos pegar uma função que ela tenha um formato assim. Então, para que você possa entender como é que é a sua inversa, né, então você tem que analisar como é que ficaria o simétrico em relação ao eixo y igual a x, né? Eu acho que é isso, ficou bem estranho. Então, nós temos aqui y igual a x. Deixa que ficou mais ou menos. Ficou meio esquisito, mas tudo bem. Essa daqui é a nossa função f de x. E essa daqui é a nossa f menos 1 de x. Então, uma das coisas que pode aparecer justamente dentro de uma análise de gráfico é justamente perguntando sobre a inversa, né? Então, para que você possa ter uma noção exata, você tem que pegar justamente uma função identidade e verificar qual seria o simétrico em relação à identidade. Então, você pode utilizar até a sua caneta como referência para poder analisar como seria rebatido, tá? Bem, nós temos aí que as clássicas funções inversas entre si são as funções exponenciais ou logarítmicas, né? Então, nós temos que a função exponencial do tipo y igual a elevado a x, né? Y igual a elevado a x. Quando você troca o x e o y de lugar, aqui ela interferindo, obviamente, o y no 1, tá? Nós temos que a sua inversa é a função logarítmica, tá? Que é y é igual
ao log de x na base A. Lembrando que se eu tenho log de x na base A, que é igual a y, a nossa função, a gente sabe que a elevado a y é igual a x. Consequentemente, nós temos que a elevado a y é igual a x. Nós temos aí que a definição de função inversa é o x e o y trocando de lugar. Então, y está sendo igualado a elevado a x, x no expoente. E aqui, ó, x está sendo igualado a e o y está no expoente. Então, a gente prova assim, né, que essas funções elas são inversas uma da outra. Tá? Então, aqui interferindo no 1. Outro ponto interessante dentro da função inversa é caso, né, ela tem uma interferência em relação à função identidade, né? X e y. Eu vou botar até como referência a função exponencial decrescente, para que vocês possam ver. Tá? Deixa eu esquecer isso aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, a função decrescente exponencial, ela tem esse formato. Já a função logarítmica decrescente, ela tem esse formato. Então, uma coisa importantíssima em relação à função identidade, né, é quando você tem uma inversa, as funções inversas elas interceptam a função identidade, automaticamente, né, elas têm um ponto comum entre as três funções. Né? Então, temos a função f de x, a sua inversa, né, eu vou chamar de f menos 1 de x, e a função identidade. Então, elas se cruzam em cima da função identidade necessariamente, tá? Então, nós temos aí que essa definição da função inversa, ela é importante porque pode aparecer dentro da prova, né? E muitas vezes elas têm características muito parecidas. Por exemplo, uma função polinomial do primeiro grau, quando você inverte, às vezes dá uma própria função do polinomial do primeiro grau. Então, vamos ver aqui um caso para que a gente possa compor isso daqui. Então, vamos lá. Se a gente tem uma função clássica do primeiro grau, y é igual a 3x mais 2, né? Coeficiente angular igual a 3, coeficiente linear igual a 2. Pela ideia da função inversa, né, nós temos que o que era y, né, imagem, se torna domínio, e o que era domínio se torna imagem, né? Então, esse aqui é o primeiro processo para poder fazer a inversão. Após isso, nós temos que carregar o elemento em y para o primeiro membro e o elemento em x para o segundo membro. Uma vez que o formato da função, nós temos necessariamente que o y está isolado. Quando a gente fala sobre função, está em função de alguém ou de alguma coisa, sempre o y, né? Então, ele é denominado função. Então, aqui vai ficar x sobre 3 menos 2 sobre 3. Aqui eu multipliquei por menos 1, porque a parte, né, isolada estava negativa. Então, perceba, aquela função crescente aqui também é uma função crescente. Tá? Mas o que elas têm em comum? Tá? Olha que interessante. Então, no processo da inversão de funções, o que é y vira x, o que é x vira y. Esse é o primeiro processo. Tá? Nem toda função é inversível ou invertível, tá? Então, faz a nomenclatura. E tem algumas que não dá para inverter mesmo, né? Por exemplo, tem algumas função do segundo grau. Tem algumas funções que quando você tenta inverter ela, né, ficam dois domínios com a mesma, um domínio com duas imagens, que é impossível dentro do parâmetro de uma função. Então nós temos aqui, ó, se liga, a função y é igual a x, que é a nossa função identidade. Eu tenho que a função y é igual a 3x mais 2, é uma função crescente porque o a é positivo, corta o eixo y no 2, então vai cortar no 2. Para analisarmos a raiz dessa função aqui, basta igualar ela a zero. Se igualar 3x mais 2 a zero, vai ficar 3x igual a menos 2, x igual a menos 2 terços. Ou seja, essa função aqui é uma função crescente porque o a é positivo, né? E ela corta o eixo y no 2, o eixo x no menos 3 meios. Então ela é mais ou menos assim. Então corta o y no 2, que é o coeficiente linear, e corta o x no menos 2 terços. Beleza. Ao pegarmos essa função aqui de baixo, a roxinha, ela corta o eixo, né,
y no menos 2/3, exatamente onde a outra corta o eixo x, tá vendo? Então, qual é o detalhe? Se você igualar isso aqui a zero, aposto com vocês que isso aqui vai dar 2. Por quê? Se aqui corta x no menos 2/3, aqui vai cortar no y. E se esse corta o y no 2, o outro vai cortar o x. Então, se eu igualar isso aqui a zero, vai ficar x sobre 3 menos 2/3 igual a zero, vai ficar x sobre 3 é igual a 2 sobre 3, corta o 3 com 3x igual a 2. Ou seja, essa função aqui, ela é mais ou menos assim. Ou seja, cortando aqui no 2 e aqui no menos 2/3. Então, olha que interessante em relação a essas duas funções. As duas são crescentes porque tem um coeficiente angular positivo, tá? Só que elas têm um formato diferente de função. E, como eu falei anteriormente, se elas intersectam, o eixo a função y igual a x, que é a função identidade, elas intersectam no mesmo momento, tá? Então, nesse caso aqui, as três funções são iguais entre si. Se você quiser saber qual é o ponto de encontro entre essas funções, você pode igualar essa função aqui a essa função daqui. Igualando elas, você vai saber exatamente o ponto. E, obviamente, que o x e o y desse valor são iguais, uma vez que esse ponto aqui, o tempo todo, o x e o y são iguais. Y é igual a x. Então, olha que interessante. Deixa eu igualar aqui as duas funções. Vou pegar 3x mais 2 e vou igualar a x sobre 3 menos 2/3, né? Ao tirarmos o NMC de geral, que vai ficar 3, 3, 1 em 1. Vai ficar 9x mais 6 é igual a x menos 2. Então aqui vai ficar 8x é igual a menos 8, x é igual a menos 1. Interessante, ficou bonitinho. Ficou no menos 1. Se eu substituir aqui, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2 dá menos 1. Ou seja, o ponto de encontro aqui, ó, olha que legal, é o paraordenado menos 1, menos 1. Obviamente, como é em cima da identidade, o x e o y devem ser iguais. Então, nós temos aqui que o paraordenado menos 1 e menos 1 representa o ponto de encontro entre eles. Independente se fosse menos 1 e menos 1 fosse 8, deveria ser 8. Menos 8, 7, 7 e assim por diante. Então, sempre as funções inversas, elas se encontram quando elas intersectam a identidade, elas se encontram sobre a identidade, consequentemente, o domínio e a imagem são iguais. Então, é informação importantíssima em relação a esse conceito aí. Lembrando que as funções exponenciais e logarítmicas, elas são inversas entre si e só quando elas são decrescentes que elas vão se encontrar sobre a identidade, beleza? Então, essa informação é legal, é importante aí. E vamos para o próximo assunto. Bem, uma coisa que muita gente fala sobre paridade de funções, se a gente tocou um pouco, né? A gente fala sobre função par e função ímpar. E eu vou puxar essa paridade das funções para poder falar sobre as funções trigonométricas senoides e cossenoides. Vamos fazer um paralelo bem interessante. Tá, o que é uma função par ou função ímpar? Função par ou função ímpar. Então vamos lá. A função par se define por uma função onde o f de x é igual a f de menos x. Então, na função par, nós temos que f de x é igual a f de menos x. Exemplo de função par. F de x, ou y, tanto faz, x ao quadrado. Se eu botar ali 2, vai dar 4. Se eu botar menos 2, também vai dar 4. Então, nós temos aqui que, nesse caso, o f de 2 é igual ao f de menos 2. Tá? Função ímpar. F de x é igual a menos f de menos x. Exemplo de função ímpar. Nós temos y, aqui eu botei f de x e eu botei y. X ao cubo. Então, se eu botar
f de 2, 2 ao cubo, 8, f de menos 2 é igual a menos 8. Ou seja, f de x é igual a menos o f de menos x. Ou seja, para valores simétricos, a imagem também é simétrica. Função par diferente da função x ao quadrado. Exemplo número 2, a função y é igual a seno de x. A função senoide é uma função par. Interessante, né? Não, função cosseno, idiota. A função cosseno é uma função par. Eu falei, ué, tô fazendo alguma besteira. E a função seno, que é a função ímpar, tá? Beleza. Então, nós temos aqui que o exemplo 2, né, seria a função seno. Tá, mas por que a função cosseno é a função par e por que a função seno é a função ímpar? Então, primeiro, eu vou pegar esses dois exemplos aqui para a gente analisar a relação dentro do plano cartesiano. Quando você analisa aqui, ó, a função x ao quadrado, x, y. Então, vamos pegar aqui a função x ao quadrado. Y é igual a x ao quadrado. Para todos os valores de domínios simétricos, eles terão a mesma imagem. Então, se eu botar 1 e menos 1, vão ter a mesma imagem. Se eu botar 2 e menos 2, eles terão a mesma imagem. Então, isso daqui é a referência para uma função par. Nós temos aqui que sempre tem a mesma relação de imagem, tá? Já numa função ímpar, os seus valores são simétricos. Então, aqui eu vou desenhar a função x ao cubo, como eu botei inicialmente. Então, na função x ao cubo, perceba, se eu ponho x igual a 1, 1 ao cubo dá 1. Se eu botar x igual a menos 1, menos 1 ao cubo dá menos 1. Se eu ponho x igual a 2, 2 ao cubo, 8. E se eu botar menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, nós temos aí que valores simétricos possuem imagens simétricas. Então, nós vamos ver agora, né, no próximo quadro, como a paridade e imparidade ela funciona na função cosseno e na função seno. Quase que eu troco, tá? Eu já ia fazendo besteira aqui, ia confundir a cabeça de vocês. Tá, por que a função cosseno e a função seno são funções pares e funções ímpares? Então, vamos lá. Então, quando eu falei inicialmente sobre função senoide e cossenoide, comecei pela função seno. E hoje, né, eu vou começar pela função cosseno, porque a função cosseno é a função par. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a função cosseno, y é igual ao cosseno de x, nós sabemos que lá no círculo trigonométrico, deixa eu pegar aqui o meu fazedor de círculo oficial. Vou botar aqui no cantinho, tá? Para a gente lembrar. O círculo trigonométrico, os quadrantes, 0, π sobre 2, que é 90, π, 3π sobre 2, 2π. Nós temos aí que o cosseno ele é positivo para frente, negativo para trás, né? Nós temos aqui em relação ao cosseno, vou fazer a tabela aqui desse lado aqui, tá? Então vamos lá, montando aqui os nossos pares ordenados. X e y, os ângulos notáveis são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Só lembrando que pares ordenados no círculo, tá? Eu falo pontos ordenáveis, valores ordenáveis, ângulos notáveis, né? Que quando eu falo notável, tem gente assim, 30, 45, 60, não necessariamente.
Depende de ser notável aonde, né? Nós temos que o notável pode ser no círculo, que é 0, 90, 180, 270, 360, ou os ângulos notáveis 30, 45, 60. Quando ele fala ângulos notáveis, sempre é 30, 45, 60. Só que no círculo trigonométrico, a gente considera justamente as referências da passagem dos quadrantes, tá? Então nós temos que no cosseno, o cosseno de 0 é 1, de 90 é 0, menos 1, 0 e 1. Então essas daqui são as referências para o cosseno. Ao colocarmos isso aqui dentro do plano cartesiano, normalmente quando a gente vê no livro, a gente só vê a primeira volta, né? Deixa eu esticar um pouquinho mais, para que vocês possam visualizar. Deixa eu botar aqui mais ou menos o meio valor. Cara, hoje eu estou com dor de cabeça. Bizarro. Eu estou ficando meio maluco. Estou falando umas paradas meio loucas. Foi mal, galera. Vamos lá. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aqui, menos π sobre 2, menos π. Bem, então nossa função cossenoide, ela vai ter, primeiro, 0, 1, 90, 0, 180, menos 1, 270, 0, 360, 1. Então será mais ou menos assim o seu comportamento, tá? E é interessante que ele pode perguntar sobre essa questão da paridade e imparidade das funções. Quando você continua com a função, obviamente eu posso dar várias voltas. Essa função ela continua infinitamente para frente e para trás. Esse aqui é o que nós chamamos de primeiro período, né? Que vai de 0 até 2π. E andando no sentido horário, ela também vai para cá, né? Então, o que a gente consegue perceber aqui dentro dessa função? Obviamente, eu poderia continuar aqui, mas acabou o meu papo. Quando a gente pega π sobre 2 e menos π sobre 2, tem o mesmo valor. Se eu pegasse, por exemplo, π sobre 6, que é 30, teria a mesma imagem que menos π sobre 6. Se eu pegasse π sobre 4, 45, teria a mesma imagem que menos π sobre 4. Tal como π e menos π têm valores iguais a menos 1. Então essa função é par porque domínios com valores simétricos têm a mesma imagem. E nós temos que, nesse caso daqui, deixa eu botar, que o cosseno deixa eu pegar 30 graus, π sobre 6, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de menos π sobre 6 também é raiz de 3 sobre 2. Então nós temos aí que valores simétricos produzem a mesma imagem, né? Então nós temos aqui, ó, vou botar aqui como se fosse o valor, uma merda, gente. Isso daí fica mais para cima. Deixa eu botar um de 45. Mais ou menos no 45. Π sobre 4 é igual ao cosseno de menos π sobre 4, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora ficou mais ou menos no meio de π sobre 4 menos π sobre 4, e essa alturinha aqui, ela vale raiz de 2 sobre 2. Essa aqui, ó, essa altura aqui é raiz de 2 sobre 2. Então, a função cosseno é uma clássica, né, função par, porque nós temos aí que sempre, quando a gente analisa, funciona com o espelho perfeito, o eixo y. Então, se o eixo y ele funciona como um espelho perfeito, essa função sempre será par. Beleza? Então, no próximo quadro eu vou falar que a função senoide é uma função ímpar. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui para poder falar da função senoide.
Vou aproveitar aqui alguns valores. O gráfico vai apagar o todo. Bem, em relação então à nossa função seno de x, né? Nós temos que no seno agora, nós temos que o seno ele é o eixo y, para cima ele é positivo, para baixo negativo. Nós temos aí que os valores do seno são 0, 1, 0, menos 1 e 0. A altura máxima, a altura mínima. Então nós temos aqui 0, 1, 0, menos 1 e 0. Então de novo construir aqui no plano cartesiano. Construir aqui do zero para ficar bonitinho. Abafado. Vamos lá. Pi sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e vai embora. Né? Deixa eu botar aqui alguns valores para trás. Tchan, tchan, tchan. Nós temos π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. A função seno, a galera tem um pouco mais de contato. Seno de 0 é 0, 90 é 1, 180 é 0, 270 menos 1, 360 é 0. Então a função senoide, essa função aqui. E ela vai continuando. Daqui para lá já é a repetição. Né? Essa função. Então vamos lá. Então aqui o grande detalhe da função, né, seno, que é uma função nitidamente ímpar, quando você pega aqui π sobre 4, que é 45, que a gente já viu que é raiz de 2 sobre 2, quando a gente pega menos 45, menos π sobre 4, nós temos que o valor de imagem simétrica dá, domínio simétrico da imagem simétrica dá menos raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos aqui que o f de x é igual a menos f de menos x, que configura uma função ímpar. Então, nós temos que o f de, vou botar π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 vale 1. Já quando eu pego f de menos π sobre 2, que é menos 90, daqui a pouco eu vou completar isso com vocês, é igual a seno de menos π sobre 2 é igual a menos 1. Tá. Muita gente pergunta assim, existe ângulo negativo? Bem, essa relação de radianos, quando a gente fala sobre valores negativos, não significa que ele está com ângulo negativo. E se ele está percorrendo dentro do círculo trigonométrico, um valor, né, no sentido contrário, onde normalmente se anda. Nós temos aí que a gente faz abertura 0, 90, 180, 270, 360 graus. Sempre no sentido anti-horário. Então, quando a gente anda π sobre 2, a gente para aqui. Né? Então, aqui eu andei π sobre 2. Quando eu ando menos π sobre 2, eu paro no 270, que o valor é menos 1, sacou? Então, nós temos aí a referência de um valor de arco negativo, significa apenas que ele andou no sentido horário, onde normalmente ele anda no sentido anti-horário. Então nós temos aqui funções onde pode aparecer dentro de uma questão de prova sobre a relação da paridade e imparidade das funções. Então as funções pares têm domínios simétricos, têm imagens iguais, e nas funções ímpares, domínios simétricos têm imagens simétricas. Tá? Na função par, lembra sempre de x ao quadrado e do cosseno de x, não errei agora. E na função ímpar, lembra do x ao cubo, ou mesmo x, y igual a x, né? A função identidade. E a função seno de x, beleza? Deixa
Show de bola, vou apagar meu quadro aqui.